Olá, está no ar mais um Além dos Fatos. Boa noite para você que nos acompanha. Estamos no ar mais uma vez, seja muito bem-vindo. E hoje, em nosso programa, nós iremos falar sobre um assunto que repercutiu bastante na semana passada, sobre a conduta de um médico que ironizou a forma que um paciente falava. Agora a gente vai trazer a seguinte reflexão: será que em nosso dia a dia nós também desvalorizamos pessoas que são desfavorecidas intelectualmente e profissionalmente também? Esse é o nosso tema de hoje. Tem música com a cantora Jeane Vasconcelos e, claro, a mensagem especial com o pastor Gilson Brito. O Além dos Fatos está no ar. Terça-feira, 10 horas da noite, já estamos ao vivo com o nosso primeiro Além dos Fatos da semana, terça-feira. Você é muito bem-vindo aqui na programação da TV Novo Tempo. E eu quero, claro, começar mandando abraços, um alô para você que está do outro lado da tela, nos acompanhando. Simone Lima, de Coroatá, Maranhão. Tem uns nomes diferentes aqui no nosso programa hoje. Para Lígia Rocha, também de São Paulo, capital, aqui pertinho. Para Fabiano Caetano, de Manaus, o norte aqui, conectado também em nosso programa, e João Gomes, do Rio de Janeiro, aí a capital que já está se preparando para receber as Olimpíadas. Logo mais nós iremos falar sobre esse assunto na quinta-feira também. Mas hoje nós iremos conversar sobre uma conduta médica que chamou a atenção durante toda a semana de um médico que ironizou a forma que um paciente se comunicava, falava durante uma consulta. E você pode participar e interagir em nossas redes sociais, no nosso Facebook, que está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Tem o nosso Instagram também, @AlemDosFatosNT. Se você ainda não curtiu as nossas fotos, passe lá e seja o nosso seguidor. Tem também o nosso blog. Se por acaso você perdeu alguns dos nossos programas, acessa novotempo.com/Além dos Fatos. Lembrando que se você assiste todos os programas, você pode compartilhar com seus amigos no Facebook, no WhatsApp. Ajude a propagar a pregação do Evangelho aí para todos, utilizando a internet para o bem. E tem também o nosso YouTube, o canal que está aparecendo na sua tela. Você pode assistir, compartilhar também e, claro, se inscreva no nosso canal, tá ok? Que você vai saber todas as novidades que serão postadas lá. Tema de hoje, um assunto muito sério. Será que nós desfavorecemos as pessoas que são diferentes intelectualmente ou profissionalmente de nós? Esse é o tema de hoje do nosso programa e você confere agora um assunto que repercutiu bastante na última semana. Confira. Na última semana, o caso do médico que ironizou a forma de um paciente falar durante uma consulta repercutiu nas redes sociais. Na foto com o título "Uma imagem fala mais que 1000 palavras", o médico Guilherme Capel mostra um papel de receita médica em que está escrito: "Não existe pneumonia e nem raio-x". O post foi feito logo após o mecânico José Mauro de Oliveira se consultar por conta de um insistente resfriado, dores no peito e nas costas. Além do médico, mais 2 profissionais da saúde também foram demitidas por comentarem sobre outros casos em que os pacientes não sabem usar termos técnicos corretamente. O fato viralizou nas redes sociais e causou indignação da população. É um absurdo que esse médico fez. Do jeito que tá, né? Tão difícil para tudo, vai mexer logo com a pessoa simples, porque não ajudar ele, não orientar ele no que ele está falando errado, orienta, explica. Ele, com tanto estudo, jamais poderia fazer uma coisa dessa. Eu acho um absurdo. Eu acho que é um pouco de falta de respeito, né? Porque cada um tem um grau de ensino como pôde, né? Como foi. Eu acho que é uma discriminação, né? Isso seja uma discriminação de classe social, por exemplo? Claro que sim. Mas ele pecou, né? Todos os profissionais, eu acho que precisava ter um pouco mais de senso, né? A gente sabe que tem pessoas que falta um pouco de informação, mas ele foi infeliz. Cada um fala o jeito que foi, né? Que teve um estudo de acordo, né? Oportunidade. Isso eu acho que deve ser um tipo de discriminação mesmo, de classe social, né? Tem gente que é leiga, né, que não sabe, não entende as coisas. E agora ele, como profissional assim, de medicina, fazer isso, super errado também, viu? Uma pessoa tão inteligente que estudou tanto para exercer essa profissão, ter uma falta de respeito dessa com o paciente, eu acho super errado.
O paciente não é obrigado a entender todos os termos, né? Não, imagina, de forma alguma. Tem gente que nem sabe o que tem. Se vai no médico é porque às vezes não sabe nem o que tem. O médico faz isso, é complicado, né? Ele foi um privilegiado, mas nem todos tiveram essa oportunidade. Mas é o ser humano, né? Falho. O médico Guilherme Capel diz que foi apenas uma brincadeira que ele fez com outros profissionais da área de saúde em seu horário de descanso. Para se retratar, foi ao encontro do mecânico para pedir desculpas. Além disso, postou um vídeo comentando que não tinha a intenção de ridicularizar ninguém. Boa noite. Eu queria gravar esse vídeo para esclarecer um pouco mais sobre uma notícia que está circulando sobre mim em rede nacional. No dia 27 de julho desse mês, eu estava de plantão em Serra Negra, no meu horário de descanso, já que a gente atende 12 horas. São mais de 100 pacientes. São pacientes graves, pacientes que realmente precisam da nossa ajuda e são atendidos. Mas são mais de 100. É uma média. Como previsto por lei, eu estava no meu horário de descanso e fiz um Facebook. Foi uma postagem, uma brincadeira, talvez infeliz. Eu disse que não se fala pneumonia nem raio-x. Talvez não foi a brincadeira mais feliz que eu já fiz, mas sem falso moralismo, atira a primeira pedra quem nunca errou. Bom, mais um esclarecimento que eu queria dar é que dizer pneumonia, raio-x não desmerece ninguém, tá? O português ele varia realmente de acordo com o contexto social. E foi, repito, uma brincadeira infeliz que eu fiz, não endereçada a ninguém, a nenhum paciente. E, bom, por fim, eu queria falar que criaram um personagem que não existe, tá? E eu quero dar um último recado pro Brasil. Eu quero que vocês odeiem sim o preconceito. Eu quero que vocês odeiem sim pessoas que diminuem o próximo. Mas não me odeiem, porque esse não sou eu. É uma pena, mas de fato foi uma brincadeira de mau gosto. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico anestesista, o doutor Guilherme Bianco, diretamente de São Paulo, capital. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Doutor, é importante ressaltar que esse tipo de conduta não representa a classe médica brasileira, não é isso? Sim, infelizmente isso foi um comentário um pouco infeliz, né? Essa situação, ela é muito comum, ou seja, o contato do médico com o paciente de nível socioeconômico diferente, ele ocorre em todos os momentos, ele é diário. Agora, porém, a gente não pode generalizar o comportamento do médico frente a essa situação, que é uma situação específica, uma situação esporádica. A generalização disso que aconteceu, ela não pode ser verdadeira, né? Para todos os médicos, para todos os profissionais. Tá, agora como que a escola de medicina instrui o estudante na relação médico-paciente? É uma conduta que é ensinada desde os primeiros anos ali da faculdade? Sim, o aprendizado, ele é progressivo, né? Embora não haja um momento específico em que o aluno domine essa relação médico-paciente, ele vem desenvolvendo essa relação no decorrer do curso. O curso de medicina, ele possui 6 anos. Nos 2 primeiros anos, nós temos as disciplinas básicas. Os 2 anos intermediários, nós temos os anos profissionalizantes e os 2 últimos são regime de internato, em que o médico ele passa a maior parte do tempo dentro do hospital. Então, já no ensino básico, nós temos algumas disciplinas que nós aprendemos a como lidar com o paciente, a como conversar com o paciente, a como trabalhar com o ser humano, né? Quando você, ao longo do curso também, o aprendizado ético, ele é tido a partir da observação do trato dos professores com os pacientes, né? Então, nós começamos a aprender a ética médica a partir da observação, ela é fruto da observação, né? Ela vem do exercício de uma boa semiologia médica. Isso faz com que o conhecimento
do aluno possa ser cada vez mais adaptado para aquela realidade, para aquele momento que o paciente está ali na sua frente, você é demandado por um diagnóstico, por um tratamento, por um exame físico, que seja. Tá, exatamente sobre isso que eu quero falar. Como ter o equilíbrio, né? Porque o médico, ele detém um conhecimento que o paciente não tem. Como ter um equilíbrio para lidar de forma saudável, né? Você tem um conhecimento, você vai instruir uma pessoa que não tem. Como que é essa relação, doutor? Bom, então, o bom desempenho, né, o exercício da boa medicina, ele é fundamentado geralmente em 2 pilares, né? O conhecimento, que vem do estudo da medicina, da anatomia, da fisiologia, de todas as clínicas, né, gastro, cardio, uro, e ele também é fruto da prática médica, né, do contato com o paciente. Agora, o equilíbrio entre esses 2 pontos, ele é desenvolvido, ele não é uma aquisição pontual, ele se desenvolve com a experiência. Já começa na faculdade, mas se um deles for perdido de vista, você compromete o exercício aí da boa prática médica, né? Então, é importante que o médico se disponha a ouvir o paciente, ter contato com outros médicos para saber, ser estimulado e ainda desenvolver mais esse lado. Agora, quando a classe social, doutor, começa a ser uma barreira entre o médico e o paciente, certamente a ética profissional ela foi rompida nesse momento, não é isso? Não, eu não concordo. Por quê? Porque a barreira médica, ela existe, né? Uhum. Ela pode ser cultural, ela pode ser intelectual, ela pode ser social, ela é diária. A barreira médica entre médico e paciente, ela é diária. Agora, não quer dizer que houve um rompimento na relação médico-paciente. Ou uma infração à ética médica. O que está surgindo, na verdade, é um obstáculo que precisa ser contornado. Uhum. Agora, quem tem que fazer o esforço, muitas vezes, para que essa barreira possa ser vencida, é o médico. É quem detém o conhecimento, né? Isso, exatamente. Agora, como vamos lidar com isso? Aí sim, a reação do médico frente a isso pode determinar um rompimento dessa relação. E é preciso ressaltar também, inclusive, algumas pessoas comentaram sobre isso na matéria, que o paciente ele não tem a obrigação de ter conhecimento de alguns termos técnicos, né? Então, é preciso ter essa relação também de que o paciente certamente irá para uma consulta e ele não entenderá o que vai ser falado e precisa ter uma explicação, uma tradução, não é isso? Sim. Assim como também existe a arte de exercer uma boa medicina, existe também a arte de ser um bom paciente, né? Uhum. Ou seja, o paciente tem que colaborar para o melhor diagnóstico, para o melhor tratamento. Então, na verdade, são 2 agentes nessa relação, o médico e o paciente. Não existe vítima nem de um lado, nem de outro. O paciente, ele fornece a história clínica, mesmo com os erros gramaticais. Muitos deles não sabem falar corretamente, então a relação ela é fundamentada dessa forma, né? Agora, para que ele possa colaborar de uma forma melhor, ele também tem que ser ensinado. O paciente pode se preparar para uma consulta médica, né? É possível ensinar um paciente a colaborar com a consulta, com a história clínica, com os dados, com auxílio das pessoas que estão à sua volta, ao seu redor, né? No final das contas, isso vai resultar em um bom resultado para ele também. É verdade. O paciente tem a sua parcela de responsabilidade também durante uma consulta, né? Exatamente. Tá ok, doutor. Quero agradecer a participação. Muito obrigada, doutor Guilherme Bianco, que nos atendeu aí prontamente. Obrigada por sua participação, viu? Imagina, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Eu quero agradecer ao Hospital Adventista, né? E agradecer também a disponibilidade do Dr. Mauro, que estaria participando conosco hoje aqui ao vivo. Aconteceu um imprevisto, ele não conseguiu comparecer. Dr. Mauro, muito obrigada pela disponibilidade, viu? E agora, claro, abraços. Pastor Gilson, venha cá, o pessoal está esperando aí. Pastor, se a gente começa aqui, segue o programa e não tem esse momento de interação, esse momento dos abraços, tá certo. No outro dia o Facebook, o pessoal cobra, viu? Mas é um prazer estar com você. Prazer é todo nosso. Com você em casa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.
Tá ok. Eu quero, Vamos inclusive, pra- pastor, essa semana a classe médica ela foi bombardeada, né? Mas eu já fui atendida por médicos espetaculares, inclusive eu quero parabenizar, realmente esse ocorrido não representa a classe médica brasileira, eu acredito Sem no dúvida. profissionalismo dos médicos e na formação da medicina também que nós temos em nosso país. Quero parabenizar tantos médicos que fazem a diferença no seu cotidiano também. E a grande verdade, Lu, é que em todas as profissões, Exatamente. né, há aqueles que agem de forma equivocada por um momento ou até durante toda a vida, né? Tem uma conduta profissional equivocada. Mas não só a classe médica, em todas as classes, em todas as profissões. E apesar desse incidente aí ter se tornado de conhecimento nacional, mas a gente precisa muito bem, como você falou, valorizar o trabalho daqueles médicos que são sérios, que são dedicados, que trabalham, na verdade, por vocação, né? Que amam as pessoas e querem o bem das pessoas. Exatamente. Temos abraços, pastor? Temos abraços, então vamos lá. Para Andréia Duarte, do Rio de Janeiro, capital, né? Cidade aí das Olimpíadas. Para Alenita Malvar, de Macedônia, São Paulo. Também para Rosângela Nascimento, de Goiânia, Goiás. E a Ivete Vaz, de Formosa, Goiás. E também para Daniele Matias de Souza, de Cerará-Mirim, Rio Grande do Norte. E é claro, a gente menciona alguns, mas esse abraço é para você, você que está conosco, você que nos dá sempre o prazer da sua companhia, esteja você em qualquer parte do Brasil ou mesmo no exterior nos acompanhando pela internet. E temos presentes também, né? Sempre, né, Lu? Sempre. Então vamos lá. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Estudo bíblico para você que tem o desejo de conhecer melhor as Santas Escrituras. Nessa revista nós temos 16 diferentes temas bíblicos, todos super importantes, que dão uma visão para a gente de quais são os planos que Deus tem para a humanidade. Um presente que a gente lhe oferece de coração, é só você pedir, a gente lhe manda e é gratuito, é de fato um presente para você. Se você quiser receber esse presente em casa, é só acessar o nosso blog agora, novotempo.com/além dos fatos, preenche um formulário, envia e você vai receber esse presente em sua casa. Se você não tem acesso à internet, você pode telefonar agora, operadora 12 21 27 31 21, e esse presente também vai chegar até a sua casa. É só solicitar, não é isso, pastor? Também por telefone, né? Por telefone. Eu gostei muito dessa opção do telefone, porque há algumas pessoas que não têm acesso à internet, Exatamente. então assim facilita e todos que queiram poderão receber. O nosso objetivo é fazer com que a mensagem chegue a todos, então agora telefone também você pode pedir o seu presente, não é isso, pastor? Exatamente. Então agora vamos de música? Vamos lá. Com a cantora Giane Vasconcelos. Se está vivendo na escuridão, parece que o dia nunca vai chegar. Se seu passado faz a lágrima rolar, não esqueça, Deus está a te amparar. Se a vida já não faz sentido algum, se amigos se afastaram sem dizer adeus, se alguém te fez chorar, se está em provação, não esqueça, Deus está a te amparar. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confie, Ele
Se o sofrimento ronda o seu viver, quem sabe a esperança já se foi. Amigo, existe um Deus que cuida de você, que limpa as feridas do viver. Só Cristo traz consolo na aflição. Só Ele é alívio ao meio ao temporal. Em Cristo há poder, vitória sobre o mal. Descanso em seus braços achará. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confie, Ele vai agir. Segura em suas mãos. Confie, Ele vai agir. Segura em suas mãos. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. E aí, só alegria? Está aí na paz? Que Deus te abençoe, que de fato cada dia a sua vida seja mais alegre. Jogue a tristeza fora, não fique dando bola para a tristeza. Quanto mais a gente valoriza a tristeza, mais a tristeza cresce. A gente tem que valorizar sim a alegria. Nós temos que ser pessoas cheias de esperança, de otimismo. Afinal de contas, nós confiamos no Senhor. E mesmo no meio das dificuldades da vida, nós cremos que o Senhor está nos guiando. O Senhor está nos conduzindo para uma vitória plena, para uma vitória grandiosa, indescritível. Por isso, vamos para frente. E eu fico feliz e agradecido por sua audiência e, na verdade, mais do que por sua audiência, por seu carinho, por sua atenção, por sua amizade. Aqui no Além dos Fatos, e aliás todos que trabalhamos aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, nós somos muito agradecidos por sua amizade. Eu tenho o privilégio todas as semanas de falar para pessoas que eu não conheço. A maioria, é claro, das pessoas para quem eu sei que falo aqui todas as semanas, é gente que eu não conheço, gente que eu nunca vi, gente com as quais eu nunca me encontrei, talvez nunca nem vou me encontrar aqui nesse mundo, mas eu creio que um dia, pela graça do Senhor, você e eu estaremos juntos no eterno reino de Deus. Aí nós vamos nos encontrar, sim. Aí nós estaremos juntos para sempre, porque essa é promessa do Senhor. Muito obrigado mesmo por sua amizade. Muito obrigado por seu carinho e graças a Deus nós estamos juntos mais uma vez. Vamos orar. Pai querido, peço, Senhor, a tua orientação, a sabedoria que vem do céu para entendimento da tua palavra, no tema que nós vamos estudar agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse assunto aí do médico que teve uma conduta indevida, ele realmente se espalhou pelo Brasil e acho que o aspecto positivo que a gente pode tirar disso é que não só ele, mas todos os médicos e todos os profissionais e todas as pessoas precisamos ter muito cuidado no nosso relacionamento com os outros. Afinal de contas, respeito é bom, respeito faz bem, respeito é necessário.
Mas eu penso que nós estamos colhendo os amargos frutos de vivermos um tempo e uma realidade onde há uma grande inversão de valores. Você sabe, hoje o homem é muito mais valorizado pelo que ele tem do que pelo que ele é. E em consequência disso, nós temos uma sociedade muitas vezes sem amor, sem pudor, sem vergonha, sem palavra, sem respeito. E eu quero trabalhar um pouquinho com você com essa ideia da palavra respeito. O dicionário diz que respeito é um sentimento que leva alguém a tratar o outro ou alguma coisa com grande atenção, deferência e reverência. É estima ou consideração por algo ou alguém. A palavra respeito vem do latim respectus. Significa olhar outra vez ou olhar novamente. A ideia de que algo ou alguém merece um segundo olhar, merece uma melhor atenção. A ideia de buscar ver a pessoa como ela é. Respeitar é olhar atenciosamente para o outro. É o valor que nos move a tratar o outro com atenção, consideração e importância. O respeito gera respeito, mas também gera admiração, gera confiança, gera amizade. O respeito é fundamental para as relações interpessoais, mas infelizmente não são poucas as pessoas que não olham atenciosamente para os outros, não respeitam os outros. Lamentavelmente não são poucas as pessoas que só veem a si mesmas, só olham para si mesmas. Não importa se alguém é médico, ou se é advogado, professor, engenheiro, psicólogo, geólogo, cientista, ou mesmo se é pastor. Não importa a sua profissão. Se a pessoa não respeita os seus semelhantes, então não passa de uma almofadinha convencido, imaturo e arrogante. Pelo fato de estudar um pouco, ou mesmo estudar muito, tenha cursado sua faculdade, seu mestrado, seu doutorado, e talvez por isso tenha um bom emprego, tenha uma profissão bem remunerada, e quem sabe já tenha adquirido muitas posses, ou não é por isso, que alguém deve se imaginar superior aos outros. Não é por isso que você deve pensar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Quem pensa assim, em realidade, vive alienado, vive fora da realidade. Nós não podemos e não devemos viver e pensar dessa maneira. Na semana passada, no último programa, nós refletimos um pouquinho a respeito da terceira idade e apresentamos algumas considerações em relação à terceira idade, a pessoa idosa, como que ela deve viver. Eu quero aproveitar um minutinho aqui e dizer uma palavra agora aos jovens. Você que é jovem que está me assistindo, você sabe, a gente hoje, diferentemente de séculos atrás, os jovens hoje eles são valorizados. Isso é bom, ou isso está certo, isso está ótimo. Porém, a valorização dos jovens não deve vir, sobre hipótese alguma, com desvalorização aos mais experientes, aos de mais idade. Eu quero compartilhar um texto bíblico com você, como eu disse, agora pensando em especial em você que é jovem. Está aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5 também. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5, está escrito assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Palavras de Pedro, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quando escreveu essas palavras, Pedro já era um homem experiente, já era um homem vivido, sabia aconselhar e aconselhar muito bem. E nesse verso que nós lemos, ele aconselha em especial aos jovens e diz: jovens, sede submissos aos que são mais velhos.
Valorizem os mais velhos. Rendam-se a eles pela idade, pela experiência, pela maturidade deles. Ouçam os conselhos deles. É isso que Pedro está dizendo. Sejam submissos e respeitem os que são mais velhos. Lá em Levíticos, capítulo 19, verso 32, está escrito assim: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. As cãs são os cabelos brancos. Diante dos cabelos brancos te levantarás. Levantar no sentido de reverenciar, diante das pessoas idosas. E aí diz mais: honrarás a presença do ancião, a presença do idoso. Esse é um conselho de Deus para você que é jovem, respeitar os que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. A humildade é a coroa dos sábios, enquanto que a arrogância é a marca dos tolos. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos. Os soberbos são os orgulhosos, os soberbos são os arrogantes. E olha, é muitas vezes por conta do nosso orgulho, da nossa soberba, que nós desprezamos as outras pessoas. Aquelas que, por exemplo, têm um nível de conhecimento ou de cultura inferior ao nosso. Aquelas que, por sua aparência também, quem sabe uma aparência que está fora dos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. Quantas vezes, por conta da nossa soberba, nós desprezamos as pessoas, porque são consideradas intelectualmente inferiores, porque elas têm uma aparência que na nossa visão de beleza não está ok. Quantas vezes nós desprezamos? E nós fazemos isso por conta do nosso orgulho. A grande verdade é que zombar dos outros nos dá uma falsa sensação de superioridade. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente está zombando, está desprezando alguém, em realidade nós fazemos isso porque nos sentimos bem, no sentido de que nos achamos que somos melhores do que aquele. Nós temos mais conhecimento do que o outro. Nós temos uma aparência melhor em nossa visão do que a do outro. Por isso que nós zombamos. Zombar dos outros, repito, nos dá uma falsa sensação de superioridade. Assim como criticar, não é? Quantas vezes nós criticamos as pessoas? E quando você critica, é como se você estivesse dizendo: eu sei o que ele não sabe. Eu sei mais do que ele. Eu, no lugar dele, faria melhor do que ele. A crítica nos dá essa falsa sensação de superioridade. Oh, que besteira, não é? Que pena que nós somos assim, mas a palavra de Deus diz: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus é contra os soberbos, mas quanto aos humildes, estes são abençoados pelo Senhor. A estes Deus concede a sua graça. A graça de Deus, a bênção de Deus, é tudo e é o melhor que nós precisamos para viver. Lembre-se desse conselho da palavra do Senhor que é dado para você e para mim. Eu estive pensando hoje como que Deus nos vê. Quando Deus olha do céu para a terra e contempla os homens, como Deus nos vê? Qual é a visão que Deus tem a nosso respeito? Se você for lá ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, você vai ver que Pedro, o mesmo que deu esse conselho aqui para os jovens, Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas. E no mesmo livro, Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 17, o apóstolo Paulo diz que Deus, o Criador, de ele fez toda a raça humana. Veja, Deus, o Criador, de fez toda a raça humana. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando Deus olha para os seres humanos, Deus não vê raças. Deus vê uma raça, a raça humana. Para Deus não existem judeus e árabes, americanos e iraquianos, brasileiros, japoneses, argentinos. Não. Deus não faz essa distinção por nacionalidades. Deus vê apenas uma raça, a raça humana. É assim que Deus vê a nós todos. Deus não fica olhando e dizendo: aquele é culto, aquele é inculto. Oh, não. Aquele ali é uma pessoa insignificante, desconhecida. Ou aquele outro lá é famoso, aquele é muito importante. Claro que não.
Essas besteiras somos nós que fazemos isso. Essas diferenças entre nós somos nós próprios, muitas vezes por causa do nosso orgulho, do nosso preconceito, por nossa visão estreita. Essas diferenças somos nós que estabelecemos, de uns para com os outros. Mas Deus não vê dessa maneira. Deus não vê aquele e pensa, aquele é riquinho, aquele lá é muito pobrezinho. Claro que não, aquele é homem, aquele é mulher. Deus não vê dessa maneira. Quando Deus olha para o céu, do céu para a terra, Ele vê todos nós como seres humanos, seus filhos, criados à sua imagem e semelhança, porém destituídos da sua glória por causa do pecado. Quando Deus olha para os homens, Deus vê que nós todos somos completamente carentes da sua graça. E que bom que nós somos alvos da sua misericórdia. Quando Deus olha para você e para mim, Deus está nos oferecendo o seu perdão, bendito perdão, e ao mesmo tempo nos oferece o convite para que nós entremos no seu reino, no reino da graça, para que depois cheguemos ao reino da glória, quando o Senhor estará restabelecendo todas as coisas e o plano original de Deus voltará a se realizar e nós estaremos juntos para sempre na presença do Senhor. Creia nisso. Quando Deus olha para nós, é assim que Deus nos vê, como seus filhos. E a pergunta agora é, como que nós devemos nos ver? Ver uns aos outros. Se Deus nos vê dessa maneira como filhos, ora, se somos todos filhos de Deus, se todos viemos, como diz o apóstolo Paulo, de um só, se todos fomos criados por Deus, e a partir do primeiro que Ele criou, viemos nós todos, então significa, se somos todos filhos de Deus, logo nós somos todos irmãos. E agora aqui mesmo, pertinho da carta de Pedro, eu convido você para passar as páginas da sua Bíblia e vamos à primeira carta de João, no capítulo 1, versos 5 e 7. Olha o que está escrito. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A síntese desse texto, João está dizendo que Deus é luz. E se nós andarmos na luz, ou seja, se nós estivermos pela fé ligados a Deus, se nós crermos no Senhor e andarmos nos seus caminhos, Deus é luz. E se nós andarmos na luz, então nós vamos manter comunhão uns com os outros. Significa que se você está ligado a Deus, então você está inevitavelmente ligado ao seu semelhante. E ainda mais, aqui mesmo João, agora no capítulo 4, verso 21, diz assim, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Se você ama a Deus, diz João, então você também ama o seu irmão. Essa nossa ligação vertical com o céu, com Deus, estabelece inevitavelmente uma relação também no sentido horizontal, nós para com o nosso semelhante. Deus nos vê como filhos e nós devemos nos ver uns aos outros como sendo irmãos. Este, sem dúvida, é o plano de Deus para você e para mim. Estou pensando num exemplo maravilhoso, um homem notável. E este homem muito antigo e conhecido nas Escrituras, o nome dele, Jó. Quando você vai ao livro de Jó no Antigo Testamento, lá começa dizendo assim, que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó vivia em integridade, em retidão. Ele temia Deus, ou seja, ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida, ele reverenciava a Deus, respeitava a Deus e seguia as orientações do Senhor. E além do mais, o texto diz que Jó se desviava do mal, isto é, Jó vivia na prática do bem. E olha um detalhe, este homem era profundamente respeitado. Talvez alguns que conheçam a história de Jó possam estar agora pensando assim, mas é possível que ele fosse respeitado porque ele também era muito rico. E a Bíblia diz mesmo que Jó era um homem muito rico, mas creia, o respeito que ele tinha das pessoas
não era imposto por suas riquezas, mas conquistado por sua vida. Eu acho bonito aqui no livro de Jó, no capítulo 29, a partir do verso 7. O próprio Jó diz que ele era tão respeitado que quando ele saía de sua casa e se assentava na praça da sua cidade, os moços, os jovens que estavam por ali se retiravam. Mas por quê? Porque eles não se consideravam dignos de estar na presença de Jó, de tão respeitado que ele era. Os moços se retiravam. E Jó diz assim, e os idosos, eles se levantavam. Esse ato de levantar-se na presença de Jó era uma demonstração de reverência e de respeito para com ele. E Jó ainda diz que os nobres e os príncipes, na presença dele, se calavam. Uau, que homem respeitado, hein? Mas por que ele era tão respeitado assim? Aqui, Jó capítulo 29, a partir do verso 12. Jó diz assim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Ele era respeitado, amado, querido, porque Jó diz assim, eu livrava o órfão, eu socorria, eu ajudava os pobres, os que clamavam, também o órfão, a viúva. Verso 15, eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Tremendo, hein? Que homem valoroso. Jó, ele vivia para servir o seu semelhante. E na medida em que ele servia, ele era respeitado, ele era amado. É assim. Quem respeita é respeitado. O respeito gera respeito. A gente, inclusive, como já disse, a gente não impõe respeito. A gente conquista respeito pela maneira como nós vivemos. E era assim que Jó vivia. Você se lembra das palavras de Jesus? E eu cito lá Mateus capítulo 20. Certo dia Jesus diz assim, aquele que quiser ser grande, então seja servo. Aquele que quiser, disse Cristo, ser o primeiro, então seja esse o que sirva. Sim, quanto mais você serve, quanto mais você ajuda, quanto mais você procura fazer o melhor pelo seu semelhante, porque você respeita o seu semelhante, então, aos olhos de Deus, maior você se torna. Ainda que aos olhos humanos, não de todos, mas de muitos seres humanos, a grandeza de um homem se mede por seu nível de cultura, por sua condição financeira, por seu status social, por sua aparência. Ainda que os homens muitas vezes veem dessa forma, aos olhos de Deus, a grandeza de um homem é medida pela excelência, pela nobreza do seu caráter. E um dos aspectos mais lindos de um caráter excelente é essa disposição de servir. Quem serve, olha o outro, vê o outro. Isso, inclusive, é respeito também, não é? E é por isso que as pessoas que servem, elas são respeitadas, porque elas demonstram amor, e lembre-se disso, quem respeita é respeitado. Respeito a gente não impõe, a gente conquista, não pelo que nós temos, mas pelo que nós somos. Não por nossa posição social, por nosso nível intelectual, por nossa condição financeira, mas pela maneira como nós vivemos. E eu quero compartilhar com você um último conselho bíblico que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu leio com você o capítulo 3, verso 12. O conselho de Deus é esse: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E o Senhor, diz Paulo, vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos. Esse é o desejo de Deus para você e para mim. E cada dia mais nós cresçamos no amor. O amor que é não apenas a essência do verdadeiro cristianismo, mas é a própria essência de Deus. Quem ama, respeita. Quem ama, serve.
Quem ama vê o outro. Quem ama é solidário. Quem ama é humilde. Oh, o amor é uma virtude extraordinária, da qual muitas outras surgem e se desenvolvem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus lhe ajude a crescer em amor, de uns para com os outros, ou seja, de você para com seus conhecidos, seus familiares, seus amigos, seus parentes, aqueles com os quais você convive no dia a dia. Mas que Deus também faça com que o seu amor cresça para com todos, mesmo os desconhecidos, mesmo os distantes, que de algum modo nós amemos a todos, os próximos e os distantes, conhecidos e desconhecidos. Assim nós estaremos vivendo o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. Assim nós estaremos vivendo a essência do genuíno cristianismo. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue guiando a sua vida, lhe dando muita sabedoria para viver, a você e a mim, a nós todos, é claro, para que a gente possa ter muito amor para os nossos semelhantes. É verdade que o mundo está virado de cabeça para baixo. O que tem imperado muitas vezes é o desamor, é o desafeto, é o descaso, o desprezo, o desinteresse pelo outro. É por isso que a gente tem prazer em zombar as pessoas. É por isso que nós temos prazer muitas vezes em criticar os outros. Porque, lamentavelmente, em vez do amor estar em nosso coração, nós não poucas vezes estamos dominados por outros sentimentos que são contrários ao plano de Deus para a nossa vida. Mas que você e eu, nós todos, caiamos aos pés da cruz, aos pés de Cristo, e clamemos a esse bendito Senhor e Salvador nosso, que Ele coloque o seu amor em nós, para que verdadeiramente, amando a Deus, nós amemos os nossos semelhantes e assim nós vivamos segundo o sonho e o plano de Deus para a nossa vida. A Jeane vai cantar mais uma vez, e essa música em realidade é uma linda bênção, uma bênção que é, nessa hora, proferida para você. Nós estamos pedindo a Deus que abençoe sua vida. Ouça essa música, muito linda, e permita que de fato o Espírito Santo continue agora falando ao seu coração. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em sua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor. Se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer, permite que Deus transforme teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em sua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que
te dizer. Permite que Deus transforme teu viver, para que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer. Permite que Deus transforme teu viver. No último programa, quando eu falei um pouco a respeito de maturidade, eu disse que a maturidade, ela vem como resultado das diversas experiências que a gente tem na vida. Tanto experiências de acertos como de erros, de vitórias e de derrotas. A maturidade é fruto de nós tirarmos dessas diversas experiências lições positivas para a nossa vida. O jovem médico, ele de fato cometeu um grande erro quando zombou do seu paciente. E eu acredito que tenha, até pela repercussão que houve, tirado uma lição preciosa para a sua vida. E eu fico pensando quantas vezes você e eu também já erramos, não é? Zombando das pessoas, desprezando alguém. Quantas vezes nós cometemos erros e a ideia é tire dos seus erros lições positivas para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. E vamos seguir para frente. Confiantes que o Senhor, por sua graça e misericórdia, na medida em que nós temos a humildade de reconhecermos nossos erros e buscarmos uma nova postura, uma nova conduta, uma nova atitude, então o nosso Deus maravilhoso, Ele nos cobre com sua graça. Ele não só nos perdoa, mas também nos capacita, a fim de que nós tenhamos de fato uma nova vida. Nós vejamos as pessoas com outros olhos, olhos respeitosos, olhos de compreensão, olhos de bondade, olhos de amor. Oh, como é lindo quando você tem a oportunidade de crescer na vida, no sentido assim de desenvolver-se intelectualmente, e você se torna uma pessoa influente, você se torna uma pessoa de posses, de recursos. Oh, isso é maravilhoso, isso é importante. Mas sabe o que é mais maravilhoso ainda? Quando você que é uma pessoa intelectualmente bem desenvolvida ou financeiramente também bem sucedida, quando você tem a sensibilidade de usar seu conhecimento e suas posses para beneficiar os outros. Aí há muita sabedoria. Eu admiro as pessoas que são intelectualmente desenvolvidas, financeiramente bem-sucedidas e olham os outros, têm respeito para com os outros e usam suas capacidades e seus recursos para ajudarem os menos favorecidos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor dê a você e a mim essa sensibilidade, essa sabedoria. Assim nós viveremos felizes, nós abençoaremos nossos semelhantes e a nossa vida será para a glória do nosso Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós corremos para os teus braços. Nós nos ligamos pela fé a ti, Senhor. Nós queremos estar na luz para que nossa vida iluminada possa abençoar outros. Nós queremos teu amor em nosso coração, Senhor, o teu amor, para que assim nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a assim vivermos, para a nossa felicidade, para o bem dos nossos semelhantes e para a glória do teu nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Permaneça com você o que a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E lembre-se, o valor do ser humano
está na nobreza do seu caráter. Esse foi o nosso Além dos Fatos de hoje. Até o próximo. Uma boa noite.